Então, é com um grande prazer, com grande alegria que nós estamos entrando em contato com os integrantes das três casas, das duas casas, daí mais uma Teresa. Então, vejamos, na nossa proposta, nós conversarmos nesta tarde sobre os fundamentos da doutrina espírita. Então, nós podemos lembrar de passagem que nós temos a doutrina espírita como um ascendente judaico-cristão. Nesse ascendente judaico-cristão, nós vamos lembrar que vem do Velho Testamento a narrativa da paternidade divina. Então, isso passa por Abraão. Então, Abraão passa por um teste fantástico, quando o próprio Deus pede a ele, né, que desse seu filho em holocausto. Então, essa é a maior prova que ele poderia dar de amor a Deus, Jeová. Então, ele, com dor no coração, prepara exatamente para fazer a oferenda que Jeová estava exigindo. E chega até o momento quase extremo de atear o fogo, a criança sobre o lenho no monte, e aí naquele instante em que ele estava para acender a fogueira, o Senhor Jeová diz a ele: já é suficiente, destes a prova do teu amor, estabelecendo ali a aliança de Jeová com Abraão. Abraão, como sendo o pai da nação judaica, e dentro dessa cultura judaica, a época da vinda de Jesus era o único povo monoteísta. Então, esse é porque torna-se o povo escolhido. Entre os que habitavam a terra naquele momento, todas as demais comunidades eram politeístas. Então, estavam na infância espiritual ainda, adorando os efeitos, e através dos efeitos, remontando a causa. Vamos ver o exemplo típico, os nossos silvícolas, que adorando o sol, adorando a lua, né, o trovão, então, adorando os efeitos daqueles que eles não podiam entender. Mas o povo judeu, com esse ascendente já, e também a gente vai beber isso na fonte do livro A Caminho da Luz, desta etnia que vem surgindo na Terra, formando as 4 raças predominantes. Emmanuel nos informa que são os exilados de um orbe de Capela que vem à Terra. Esse orbe de Capela ascendeu a um padrão superior, fenômeno similar que nós estamos passando nesse período de transição de um mundo de pró-expiações para o mundo de regeneração. É a razão de tanta confusão, de tanto desconforto. Não se faz transição de um estado para o outro sem crises, e nós estamos já há alguns séculos vivendo essas crises, e na medida que a transição vai apertando, as crises também vão apertando. Mas é o marco do progresso, sair do estágio primitivo para o estágio superior. Então, esse povo, constituído por espíritos que vieram do orbe de Capela, eles estavam na vanguarda em termos dessa concepção existencial de Deus como sendo o único, o Criador de todas as coisas. E então, depois, mais à frente, continuando essa saga deste povo, vamos ver aí Moisés, que escreve o Pentateuco, né, começar pelo livro Gênesis, resgatando a história verbal, a tradução verbal do seu povo, e aí então é documentado isso, a partir do Velho Testamento. O primeiro livro dele, então, vem em Gênesis, é exatamente a história do seu povo, desse diálogo de Abraão com o Criador, e depois Moisés recebe o Decálogo. E nós podemos observar que no Decálogo é exatamente o código de ética, o código de moral, o código de relacionamento do Criador com as criaturas. E esse mandamento só fala de amor. E além de disciplinar para o problema a situação necessária do relacionamento do povo, mas sempre fala em termos do amor. E vamos observar que, embora Moisés tenha recebido o Decálogo, ele já estava no deserto com seu povo liberto do cativeiro. E ele tinha a árdua missão de conduzir este povo saindo lá da escravidão do Egito para a Terra Prometida. E no percurso, ele sobe do monte, recebe o Decálogo,
E aí vem a dificuldade, como é que ele vai estimular nesse povo o sentimento do amor, num povo primitivo, um povo rebelde, um povo contaminado pelas ideologias do politeísmo egípcio. Então havia que fazer uma depuração. E essa depuração faz aquilo que hoje, com a facilidade do satélite, nós compreendemos aquela área em que ele andou 40 anos, na realidade ele deve ter andado em círculo, porque a distância não é tão grande assim. Se fosse linha reta, chegaria cedo na Terra Prometida. Mas vamos observar que 40 anos foram necessários para que houvesse a renovação, uma nova geração. A geração que surge, que vai chegar realmente à Terra Prometida, não tem nada mais a ver com aquela geração que foi cativa no Egito. E então, a disciplina que Moisés implanta, os ensinamentos que ele vai transmitindo, a condução do povo e a adaptação que ele faz do Decálogo para a sua lei civil, no seu Pentateuco, é realmente chocante, porque para esse povo obedecer, ele tinha que ter um rigor, e ele estabelece, então, a pena de talião. E é aquelas penas que nós conhecemos ao estudar o Velho Testamento, operando para uma leitura, em que aquele que era surpreendido roubando, cortava-se-lhe a mão, cortava-se o pulso, o adúltero ou a adúltera era lapidado. Então, eram penas de morte cruciais para que esse povo pudesse tornar-se disciplinado. Mas vejamos, o Decálogo não fala. Pelo contrário, nós encontramos no 5º mandamento, não matarás. Então, uma colição, mas era a forma dele conduzir esse povo para a disciplina. E Emmanuel, bem mais à frente, já na nossa época, vem dizer assim, a disciplina antecede a espontaneidade. Vamos ver no livro Consolador. Então, na nossa caminhada rápida, porque disseram que a gente pode falar por 2 horas, mas eu não vou falar mais do que 45 minutos. Então, vamos em frente. Então, nesse crescimento, exatamente resgatando a origem do monoteísmo, a concepção da existência de um Deus único. Nesse ascendente judaico-cristão, vamos viver na fonte do povo judeu. Mas também vem a segunda revelação. Na segunda revelação, quem vem é o Messias, que já havia sido decantado neste mesmo povo por vários profetas. O Messias era esperado, e esse povo aguardava que o Messias viesse libertá-lo definitivamente desses jugos que se sucediam. Eles foram dominados pelo Egito, foram dominados pela Babilônia, foram dominados por vários outros povos, e no momento estava sendo dominado também por Roma. Então o Messias viria a libertá-los definitivamente, era essa a expectativa. E a grande decepção que eles tiveram realmente vai repercutir o quê? Até hoje, dizem que a cultura judaica, eles, os ortodoxos, reconsideram a existência de Jesus, mas não consideraram o Messias, porque não correspondeu às expectativas dele de libertá-los, exatamente trazendo a supremacia do povo a outras etnias, a outras raças. Mas Jesus não estava nem para concepções humanas, ele veio como missionário, ou Messias, melhor dizendo. Então, no seu messianato, ele vem resgatar aquilo que está no 1º mandamento do Decálogo, amar a Deus acima de todas as coisas. Então, no messianato de Jesus, ele bifurca em 2 ângulos. O primeiro ângulo é exatamente resgatar esse ensinamento, o sentimento de amor, dando exemplos de como amar, a partir do Criador. E depois ele, realmente como mestre que era, dá o exemplo desse amor, como devemos amar o nosso próximo. E então vem aquele diálogo, a título de ilustração, de Simão Pedro, né, dialogando com Jesus, Pedro, tens que perdoar o seu irmão. Mas quantas vezes, Senhor? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Quer dizer, um número figurativo. Quer dizer, tantas vezes quantas forem necessárias. O perdão transita exatamente pelo sentimento do amor. A pessoa tendo amor, ela perdoa, não guarda rancor e vai por aí afora. Mas então, dentro desse ângulo do amor, ele é o exemplo vivo do amor mais puro que transitou aqui na Terra. E vamos observar a outra vertente. A outra vertente, ele vem para demonstrar
a imortalidade da alma. Porque até então, o seu povo considerava a possibilidade da ressurreição. Então, todos esses passados, os profetas passados, venha a informação da ressurreição no corpo e subindo aos céus, uma carruagem, e havia preservação do corpo, pensando exatamente que haveria esse tal de ressurreição, ressurgir do mesmo corpo. E aí, historicamente, vamos ver aí no Novo Testamento que quando tentaram impingir a Jesus a ressurreição, exemplo, Lázaro, filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, nas passagens de Jesus em Lázaro não morreu, Lázaro dorme. A menina, filha de Jairo, Talita, também está lá, ele desperta a menina, vamos despertá-la, e ela desperta, está com fome, dê um caldo para ela. E o filho da viúva de Naim, ele também desperta. Naquela época, era difícil compreender o fenômeno que está acontecendo, e ressuscitou. Mas nos dias hoje, com o conhecimento científico, nós observamos que quando um corpo morre, ou seja, para nós, a morte física do corpo, consubstancia-se com a separação do perispírito do corpo. Uma vez que o perispírito se desligou do corpo, não tem como religar mais. Então, ocorrendo a morte do corpo, não retorna mais à vida. Quando retorna à vida, não ocorreu o fenômeno da morte. E hoje é conhecidíssimo o fenômeno de EQM, experiência de quase morte. É tão antigo quanto a humanidade. Citamos os exemplos com Jesus ali, Lázaro, a Talita e o filho da viúva de Naim. Então, veja, historicamente é comprovado ali a experiência de quase morte. Naquela época não existia essa conceituação, mas hoje, que nós estamos atualizados com esse avanço, o progresso da ciência, então torna-se compreensível. Então, ele, Jesus, disseram, eu não vim derrogar as leis, mas dar-lhe cumprimento. Então, se ele não veio derrogar a lei, é óbvio que a lei biológica também ele não veio derrogar. Fazer voltar à vida um corpo morto. Então, enquanto dormindo, a energia está ali ainda de uma certa forma disponível para o despertamento. Então, vamos observar que o mecenato dele, como dizemos, bifurca em dois ângulos. Um é exatamente a lei do amor. E nessa lei do amor, ele resgata a concepção de Deus. Porque até então, por Moisés, o seu povo temia Deus. Porque Moisés mostrou um Deus muito rigoroso, punitivo. Então, a pena de talhão é rigorosíssima. Isso criava um temor a Deus. E Jesus tem, então, nesse messianato, essa árdua messianato de despertar no seio da humanidade que Deus é amor. Ele nos ama. É nosso Pai. Então, ele chama Deus de Pai. E não mais só de Senhor, como era tido até então. O Senhor cria um distanciamento. Um pai cria a intimidade, a proximidade. Então, o pai ama seu filho. Pelo menos, se for pai, realmente ama seu filho. Então, aí associa exatamente com a nossa vivência, que nós todos, ninguém nasce sem pai, né? Ninguém nasce de chocadeira ainda, por enquanto. Então, tem esses vínculos do sentimento, da paternidade. Paternidade inclui pai e mãe, quer dizer, a família. Então, existem esses vínculos do sentimento. Então, Jesus pega exatamente essa imagem para transparecer. E aí ele dá esses exemplos de amor. Muito bem. E nós vamos observar que nessas andanças, da mesma forma que Abraão passou pelo teste com Jeová, a prova de amor máxima a Jeová do que ao seu filho, então também Simão Pedro passa por um teste desse com Jesus. Então, estamos acelerando, porque nosso horário vai escoando, né? Então, nesse sentimento, Pedro ficaria realmente como o mais... o responsável pela comunidade apostólica, né? Então, a referência. Então, ao momento que Jesus chama ele de Pedro, tu és a pedra sobre a qual edificaria minha igreja. Então, nesse sentido, transita Jesus, uma passagem muito interessante, em que os discípulos comentavam, conversavam entre si. E então,
Jesus caminhando à frente, se volta e pergunta sobre o que eles estavam conversando. E Simão Pedro, então, um dos discípulos, diz lá, é que uns dizem que és Elias, outros que és João Batista, ou um dos profetas da antiguidade. E então ele pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão toma da palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus então responde a Simão, Simão, bem-aventurado és, porque não foi a carne que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Em verdade vos digo, que Elias já veio e não reconheceram. E então, uma outra passagem, veja ali, Simão ficou como se fosse um médio de Deus naquele momento, porque Jesus diz, não foi a carne que te revelou, mas o meu Pai. Mais à frente, quando está exatamente já depois da ressurreição, ele retorna, os discípulos voltaram da pesca, não estavam conseguindo pescar peixe nenhum. Mas antes que chegasse à margem, eles escutam a voz de alguém à margem, lancem a rede para o outro lado do barco. E eles dialogam entre si, mas nós estamos aqui o dia inteiro batendo a rede e não pescamos nada. E um outro um dos companheiros disse, mas não custa nada, vamos lançar do outro lado do barco. Lançaram e a rede veio repleta de peixe. A embarcação era relativamente pequena, quase que não suporta o peso dos peixes que a rede trazia. E então, em função desse fenômeno, eles identificaram, é o mestre. Então, os demais foram levando o barco até a margem, Simão vai à frente, a região era relativamente rasa, vai ter com Jesus. E então fica Jesus e Simão dialogando, enquanto os outros estão ali trabalhando com a pesca, o resultado da pesca. E Jesus então pergunta, Simão, tu me amas mais do que aqueles que estão ali? E Simão olha para ele e fala assim, Senhor, tu me conheces melhor do que eu mesmo. Tu sabes o quanto eu te amo. Pergunta pela segunda vez. Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que aqueles que estão ali? Senhor, tu me conheces melhor do que eu mesmo. Tu sabes o quanto eu te amo. Pergunta pela terceira vez. Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que os companheiros que estão ali? Sim, mestre, tu sabes o quanto eu te amo. Isso daria a impressão que Jesus estaria verificando exatamente alguma coisa com relação às três negativas, antes que o galo cantasse, que ha acontecido na prisão de Jesus. Esse momento que Jesus dialoga com Pedro, Jesus tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado. Então ele estava ali numa forma de corpo espiritual, não mais com um corpo de carne, mas visível e tangível para eles. Nesse instante, Jesus está pedindo a ele uma prova de amor vinculada a ele, Jesus, numa terceira potência em relação aos companheiros. Algo semelhante a que fizera Abraão, ou Jeová com Abraão. Porque, assim como Abraão, pai da nação judaica, precisava ter um amor vinculado a Deus, bem superior aos companheiros, para poder não perder o rumo da condição do povo, assim também Pedro precisaria ter esse amor vinculado a Jesus, para que pudesse dar o suporte aos demais que viriam a partir daquele instante, para dar o desenvolvimento do que eles aprenderam com Jesus, sair na predileção, dar o testemunho. Então, realmente, Jesus faz esta colocação com ele. E nós observamos, então, que Jesus, com a crucificação, ele disseram uns dias antes, destruam este templo e em 3 dias eu edificarei outro. E eles olharam para ele assim, devia estar pensando na nossa linguagem hoje, eu acho que não está batendo bem na cabeça. Olhando o templo de Jerusalém, ele construiu o templo de Jerusalém em 3 dias, não que duvidasse da capacidade de Jesus, mas vendo a grandeza da obra, fica difícil de entender. Mas eles não entenderam a que templo ele estava se referindo. O templo era o templo da alma. Então, destruam esse templo, o corpo físico, e em 3 dias eu construirei outro. Então, ele foi crucificado. No 3º dia, ele construiu outro, ou seja, ressurge na forma perispiritual, no corpo espiritual, como diz Paulo, tornando visível. E naquele momento com Maria de Magdala, ele não está tangível,
Porque ela vai para abraçar e diz, não me toques, porque ainda não fui o pai. Se ela tocasse, não ia encontrar consistência. Iria pensar que fosse alucinação, de repente. Mas quando surge com os discípulos e o ambiente fechado, Tomé não está. E Tomé fala, vocês tocaram na chaga? Não, não tocamos. Eu só queria que tocasse. Numa segunda vez, ele aparece num ambiente fechado, todos estão presentes, inclusive Tomé. E ele então vem, Tomé, toque. Aí Tomé estava vendo e ouvindo. Não, senhor, não tem necessidade. Tomé, venha e toque. Aí Tomé vai e toca. Aí Jesus diz, Tomé, tu creste porque viste e tocaste. Bem-aventurados que não viram e nem tocaram e creram. Então, aquele momento que tocou, encontrou a consistência. Então, ele estava visível e tangível. Mas, então, nesta passagem de Jesus, queremos ressaltar 2 pontos fundamentais. Um é a ideia de um Deus único. Depois, a segunda é exatamente o amor. Está embutido nesse ser que é Deus. É um pai. Então, Jesus nos apresenta uma nova concepção existencial de Deus. Não mais o Senhor, mas a paternidade divina, nosso pai. E a outra vertente é exatamente, ele demonstra que somos almas imortais. Então, o retorno não se dará no corpo, mas é a alma que retorna, e normalmente vai ser no novo corpo. Porque ele diz assim, Elias já veio e não o reconheceram. E então, complementa o evangelista. Por incrível que pareça, adulteram muitas publicações, muitas coisas foram adulteradas, mas isso na Bíblia continua intacto. E então eles entenderam que ele se referira a João Batista. Assim, literalmente. Olha, Elias só poderia ser João Batista como? Reencarnado e não ressuscitado. Por quê? Porque o corpo de João Batista foi gestado por Isabel. Ela casada com Zacarias, sacerdote. Então ele já era longevo, ela também longeva. Então foi uma concepção que Zacarias até duvidou, mas a vida inteira ela não concebeu, como é que vai conceber agora? E ele acabou ficando mudo até o nascimento do filho, João Batista, primo de Jesus, contemporâneo de Jesus. Então, aí está implícito o quê? Já a imortalidade da alma e mais o quê? A reencarnação, que eles chamavam de ressurreição. Transitando isso, nós vamos então ver que ele, Jesus, dissera aos discípulos, se me amardes e guardar os meus ensinos, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro consolador, o Espírito de verdade, que repetirá tudo que vos tenho dito, e muito mais que por hora não podeis suportar, e ficará convosco por todo sempre. Então, nesse momento em que ele está fazendo essas colocações, ele está se despedindo dos seus discípulos, preparando a partida já. Foi depois da ressurreição, dando as últimas instruções, e então ele diz, eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu vou preparar o lugar, e quando estiver pronto, virei para buscá-lo, para que onde estejais comigo. Então, dentro dessa colocação dele, ele está deixando transparecer o quê? Que o ensinamento dele não estava completo. Por quê? Porque a humanidade não tinha ainda o desenvolvimento intelectual para entender. Se ele falasse mais, iria deslumbrar, mas não iam poder compreender. O que ele dissera, o que ele ensinara, já era mais do que o suficiente para 2 milênios. Então, vamos observar que nós caminhamos com as distorções que foram colocadas na doutrina cristã, transformando em cristianismo, e outros aspectos aí que é histórico. Até o momento previsto por Jesus. E qual foi o momento previsto por Jesus? Que a sociedade, a humanidade, pudesse realmente suportar uma nova etapa de ensinamentos e de revelações. E qual foi a marca patente dessa maturidade? Essa marca patente da maturidade foi quando a alma humana, habitando o corpo, vivendo aqui na Terra, começou a tornar-se quase como descrente, ou incrédula, ou duvidosa, dizendo, mas se Deus existe, por que tanta dor? Mas se Deus existe, por que tanto sofrimento? Por que tanta aflição? Então, esses questionamentos têm como base, como dizem os intelectuais, que as perguntas
é a base da filosofia. Então, quem pergunta quer saber. E a sociedade, a humanidade, o espírito encarnado queriam respostas. Então, estavam amadurecidos. E eis que o Consolador prometido por Jesus vem na época prevista para responder essas perguntas. E o primeiro livro vindo em nome do Consolador, a doutrina dos Espíritos, ou seja, o Consolador prometido por Jesus, são 1019 ou 1018 perguntas, com suas respostas, consequentemente. E aí nós vamos ver que exatamente esse missionário, Hipólito Leão Denis Arrivaio, Allan Kardec, estando em sintonia com a carência de esclarecimento da humanidade, ele formula o livro exatamente em perguntas que feitas por todas as pessoas, de uma forma genérica. Então, vejamos, é comum, quando estamos fazendo um estudo sistematizado hoje, encontrar pessoas que não tinham notícia do Livro dos Espíritos, quando começa a estudar, mas interessante, esta pergunta, há quanto tempo eu faço essa pergunta? Eu encontro uma pergunta aqui. Então, essa flexibilidade do educador, do pedagogo, que usou da empatia, formular as perguntas, que eram perguntas que a própria humanidade desejava respostas. Essa é a pedagogia, é a didática de Allan Kardec, para que a criatura se identificasse com esta revelação do Consolador prometido. E aí estão a resposta que os Espíritos dão, de uma forma clara, direta, objetiva. Então, com a vinda do Consolador, nós podemos observar que existem, então, os pontos fundamentais, os pilares dessa doutrina. E como espíritas, nós precisamos sempre ter na mente isto reavivado com segurança, para que possamos exatamente cumprir com o que o Emmanuel nos diz no livro Opinião Espírita, a maior caridade que possamos ter com a doutrina espírita, o Consolador prometido, consiste exatamente em fazermos a sua divulgação. Mas para divulgar nós temos que ter um embasamento, ter o conhecimento, a segurança, porque se não tivermos a convicção, nós não vamos conseguir realmente passar a mensagem com segurança para quem venha dialogar conosco. Então, esses pilares, vejamos como o Consolador prometido por Jesus, foi ele que enviou, tem o ascendente judaico-cristão. Então, o que foi revelado no passado não está perdido, ao contrário, retorna com uma nova visão. Então, vejamos, o primeiro pilar da doutrina espírita é a concepção existencial de Deus. Então, vem desde lá do mosaísmo o monoteísmo. Jesus deu continuidade, mas na visão de Jesus, ele deu uma nova concepção. Deus é nosso Pai. A doutrina espírita, com o Consolador prometido, nos apresenta uma nova concepção existencial de Deus, deste pilar. E é a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? E não quem é Deus? Porque se quem pressupõe que seja uma pessoa, que está indefinido. E a resposta, consequentemente, tem que ser uma resposta bem aberta. Não é uma definição, é um conceito. Todo conceito, ele atende um momento e é como se fosse um cone. Na medida que nós vamos evoluindo, essa conceituação está aberta para ampliação. E qual é a resposta? Inteligência suprema do universo. Não existe outra inteligência maior. E causa primeira, não é primária, é primeira. Tudo tem origem em Deus. Então, este é o pilar primário, é o primeiro pilar da doutrina espírita. E entram, o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos trata com exclusividade deste tema. Vamos para o segundo pilar. O segundo pilar da doutrina espírita nós vamos encontrar também no ascendente judaico-cristão. A partir de Jesus trabalha isto. Como ele trabalha? Ele vem pessoalmente, habitando um corpo, passando as dores, sofrimentos, martírios, para que pudéssemos ficar sensibilizados e não cair no esquecimento. Ele se doa em holocausto. A passagem de Jesus na Terra não caiu no esquecimento porque ele foi crucificado. Vejamos quantos séculos, para não dizer milênios, nós lembramos de Jesus o quê? O crucifixo, carregando o crucifixo no pescoço. Ele morreu para nos salvar. De quê? Dos nossos pecados. E também a maior prova de amor à humanidade.
Então, dentro desta visão, aquilo simbolizou e permitiu não cair no esquecimento tamanho sacrifício. Sendo exemplo de pureza, de amor, foi crucificado. Um procedimento dentro de uma ignomínia que não tem tamanho. E isso acontece com todos os mártires da humanidade. O mártir, como doa a vida em função, em holocausto, ao seu ideal, não cai no esquecimento. Então eu pergunto assim, Tiradentes, não se esquece. Martin Luther King, não se esquece. Joana d'Arc, não se esquece. São os mártires que, então, com a própria vida, sancionam a missão que vieram desenvolver. E é óbvio que desses milênios, Jesus ficou lembrado realmente pelo amor e numa pseuda condição de que ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Isso teria razão de ser se a humanidade não tivesse pecado mais a partir dali. Será que a gente não pecou mais a partir dali? Continuamos cometendo nossos pecados. Então, se fosse pelos nossos pecados, que em função do nosso pecado, da nossa ignorância, sim, mas para livrar dos nossos pecados, não valia nada, foi temporário aquilo. Porém, é para que realmente nós venhamos ter o quê? A certeza que não somos corpo de carne. Somos almas imortais. Ele dá um golpe de misericórdia da morte. E então, esse segundo pilar, nós vamos ver que ele está presente na doutrina espírita também. E é onde é o ponto de partida de todo o trabalho dos espíritos. Nós vamos dar um pulo na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. A sua pergunta A. Ela está presa a 3 perguntas que é o conhece a ti mesmo. Então, quando nós observamos lá, no finalzinho da resposta, é uma resposta realmente longa, mas no último período, nós vamos ver que Santo Agostinho diz, sabemos que vós dizeis ser certo presente e incerto futuro. Mas é exatamente esta dúvida que estamos incumbidos de eliminar do vosso íntimo, a tal ponto que não reste a mínima dúvida acerca da vida futura. Com esse objetivo, primeiro chamamos a vossa atenção através dos fenômenos retumbantes. Olha, ele não faz lembrar as mesas girantes, foram os fenômenos retumbantes. E que agora quem? É o livro que está ali, está no livro. E que agora nos damos as instruções precisas. Então, instruções precisas para quê? Para eliminar a mínima dúvida que possa restar acerca da nossa imortalidade. Isso. Com este objetivo, ditamos o Livro dos Espíritos. Olha, essa é uma revelação da máxima relevância. Qual foi o objetivo dos Espíritos ao ditarem o Livro dos Espíritos? O livro é amplo, 1019 perguntas, algumas traduções com 1018, mas tem o objetivo. Não é um objetivo, é o. Então é o principal. Tudo mais é um desdobramento. O principal qual? Eliminar do nosso íntimo a mínima dúvida que possa restar acerca da nossa imortalidade. Ó, se não tivermos dúvida nenhuma, nós teremos convicção, certeza de que somos almas imortais. Mas eles não fizeram isso assim gratuitamente. Existe um custo para nós. E qual é o custo? Conclui a resposta. E que vos achais incumbidos de espalhar. Então, por isso eu estou conversando com vocês nessa tarde sobre esse assunto. Na parte que me toca, eu estou espalhando. Chamando a atenção para esta pergunta lá no Livro dos Espíritos. Porque tudo mais é um desdobramento para eliminar a nossa dúvida acerca da nossa imortalidade. Mas por que é tão importante nós termos certeza, convicção da imortalidade da alma? E dá a impressão que ele não colocou mais em parte nenhuma da obra da codificação, só está nessa questão lá. Lê do engano. Está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu pai. No item 5, ponto de vista. Ali Allan Kardec usa as mesmas palavras da resposta de Santo Agostinho. A mínima dúvida que tivermos acerca da nossa imortalidade faz com que o nosso ponto de vista continue preso aqui na Terra.
Olha que revelação. A mínima dúvida que tivermos acerca da nossa imortalidade faz com que o nosso ponto de vista continue preso aqui na Terra. E a convicção desloca o nosso ponto de vista para a vida futura. Aí faz sentido aquele convite, a advertência de Jesus. Cuidai de amealhar o tesouro no reino dos céus, onde a traça não rói, a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Porque onde puseres o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Enquanto tivermos dúvida, estamos preocupados com os tesouros aqui na terra. Propriedade, bens materiais, posse, poder. Na medida que tenhamos convicção, passamos a dar uma relativa importância, porque precisamos dessas coisas na estrutura social que estamos vivendo. Porém, não estamos enraizados nesse poder e nessa posse. Estamos soltos, livres. Desencarnou, está solto para o mundo espiritual. E o verdadeiro tesouro é o desenvolvimento das nossas virtudes que existem em germe, em latência. Né? Então, ele é o mestre. Jesus nos ensinou. Mas como nós dissemos, então, aí temos dois pilares. Deus, o Criador, é o primeiro pilar. E a concepção especial de Deus que a doutrina espírita nos apresenta. Inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Segundo pilar é a existência, sobrevivência e imortalidade da alma. A partir de Jesus, ele já provou isto. Vem o terceiro pilar. Se realmente nós cremos na nossa imortalidade, é óbvio que nós vamos sobreviver à morte do corpo. Convicção. A partir daí, nós temos consciência que uma existência é pouca para conseguir desenvolver todas as potencialidades da alma. Então, vem o terceiro pilar. O terceiro pilar, a reencarnação. Pluralidade das existências. Esse ensinamento também está na doutrina cristã. As passagens, que eu não vou repetir por causa do nosso tempo, mas que todos vocês conhecem. A passagem do diálogo de Nicodemos com Jesus. A outra passagem, que nós já fizemos referência, sobre João Batista e Elias. Então, Jesus chama atenção. Não usava um termo naquela época, reencarnação. Então, há uma confusão porque usava ressurreição. Tanto a volta do corpo físico, mas também nesta nova existência, com o novo corpo, também chamava de ressurreição. E os eruditos dizem que esse idioma não tinha tanta riqueza de vocabulário como é o idioma português. Então, um termo é usado com várias acepções, né? Aquela história do camelo, né? É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, o camelo servia tanto, ou o pelo do camelo propriamente dito, como não era um animal, mas uma corda feita do pelo do camelo. E a agulha, tanto era um instrumento que usa para a costura, mas como também era a entrada de Jerusalém, uma porta estreita, que era chamada de agulha. Então, a pobreza do vocabulário gerava dúvidas infindas. E nós temos uma riqueza de vocabulário no nosso idioma, na nossa língua. Então, o terceiro pilar, a reencarnação. Mas não está destacado da reencarnação a lei de progresso. Então, como a doutrina espírita tem como princípio fundamental, como pilar, a lei de progresso está junto da reencarnação, é o objetivo da reencarnação. Se reencarna para continuar a evoluir e desenvolver as potencialidades que não foi possível numa única existência. Então, no terceiro pilar, no quarto pilar, caminhando para o quarto pilar, todo ser que deixa o plano físico leva seus sentimentos. E ao levar seus sentimentos, é óbvio, tem saudade dos que ficaram no mundo corporal, e vice-versa. Quem está aqui no mundo corporal, está encarnado ainda, tem saudade dos seus entes queridos. E então, vem o quarto pilar, comunicabilidade dos espíritos. Ou o exercício da faculdade mediúnica, mediunidade, a comunicabilidade, como é tratada no livro dos médiuns. Então, também não é novidade. Com Jesus, nós temos as primeiras lições da comunicabilidade dos espíritos. Para não alongar, só uma parábola narrada por Jesus, que tanto fala
Após a desencarnação, como é que fica a alma em consequência das suas ações, a semeadura e a colheita no mundo espiritual, mas falando de comunicabilidade. É a parábola do Lázaro e o mal rico. Na parábola do Lázaro e o mal rico, o que pede o rico? Em primeiro lugar, ambos morrem, né? Ou seja, enquanto encarnado, o rico não dava a mínima atenção para Lázaro, que era um mendigo, seroso, era um pária da sociedade, não dava a mínima atenção. Ou seja, hoje usaríamos a linguagem, ele era invisível para o rico, como os necessitados hoje são invisíveis para muitas pessoas. Então, não temos como resolver esse problema da mendicância, da necessidade de todo mundo, mas em ser insensível, então aquela pessoa está sendo invisível para nós. Então, para o rico, ele era invisível. Ambos desencarnam na nossa linguagem, morrem, corpo físico morre, e se encontram em erraticidade, no mundo espiritual. E então o rico observa que Lázaro agora está no seio de pai Abraão, pai da nação judaica. Olha que felicidade. E ele, nas trevas, prantos e ranger de dente. E ele, pai Abraão, permiti que Lázaro venha molhar o dedo na água para me dessedentar. Pai Abraão responde, como foi que você procedeu quando ambos estavam na terra? Ele, então, cala e consente que ele não procedeu com amor, com dedicação, com bondade com relação a isso. Pela resposta que ele dá, então, pai Abraão, já que não pode me molhar, porque eu não mereço, permiti que ele, Lázaro, ou um dos mortos, vá avisar meus 5 irmãos que ainda estão na terra para que não caia no engano que eu caí. Gente, uma aula de mediunidade melhor que essa, não há necessidade. 2000 anos Jesus contando essa aula. Aí então o pai Abraão diz para ele, eles têm as leis dos profetas, se quiserem estudem-nas. Aí ele volta a insistir, pai Abraão, mas se um dos mortos voltasse, eles dariam atenção. Pai Abraão disse, se eles não dão atenção às leis dos profetas, mesmo que um dos mortos voltassem, eles não dariam atenção. Agora vejamos, hoje proliferou a informação do mundo espiritual. A partir dos médiuns escancarados, para ficar um de referência, mas existe uma pleiade, Francisco Cândido Xavier, quantas obras estão aí através da mulher do Chico? E quantas pessoas, mas será que é verdade? Mas será que realmente é o espírito? Hoje, nos dias atuais, imaginemos aquela época. Então, qual é a lição que o pai Abraão diz? Nenhum espírito superior se manifesta se não tiver utilidade. É a lei da comunicabilidade, Então, isso nós aprendemos estudando o livro dos médiuns. Então, somente os espíritos superiores se manifestando, se tiver utilidade, ele se manifesta. Se o grupo não tiver respaldo para isso, são outros medianos, são os galhofeiros, são os fascinadores que vão aproveitar a mediunidade. Até que a gente esteja num padrão que permita realmente a sintonia no nível superior. Esse é o 4º pilar. E o nosso 5º e último pilar. Então, a mediunidade também ensinada por Jesus, não com esse nome de mediunidade, mas vem com ascendente judaico-cristão. Mas, então, o 5º pilar, Jesus deu o pontapé inicial. Como não podia deixar de ser. Ele é o mestre. Naquela conversa em que ele estava já despedindo, eu vou para meu pai preparar os lugares. Para que, quando estiver pronto, eu venho buscar para que estejais comigo. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vou teria dito. Então, Jesus dá notícia, há muitas moradas. Mas não tinha como entrar em detalhe sobre essas moradas. Então, hoje nós temos a possibilidade de saber o duplo sentido dessas moradas. O primeiro sentido, vamos dizer assim, objetivo, material, com o progresso da ciência, devassou o espaço sideral. Então, hoje, não é mais a teoria geocêntrica, a Terra como centro do universo. Avançou o conhecimento, passou para a teoria heliocêntrica. A de Ptolomeu caducou, aí vem Copérnico, e Galileu comprova que a Terra gira em torno do Sol. E daí para frente, a astrofísica não parou mais. E a bênção que nós tivemos do telescópio Hubble, que fotografou nebulosas
geratrizes de outros mundos e os sistemas solares, ou de os sistemas planetários. Então, o espaço infinito é uma pleiade de moradas físicas. Mas Jesus dizia tanto nesse sentido, quanto também no sentido das moradas, colônias espirituais, onde as almas estarão realmente na condição, voltando à condição de espírito. E então nós temos aí exatamente os 5 pilares, os 5 pontos fundamentais em que se baseia a doutrina espírita. São pilares monolítico, em que, através das 5 obras básicas da codificação, nós entramos no detalhamento de cada uma dessas vertentes. E isso é necessário que tenhamos uma cultura forte, segura, para poder levar com essa segurança, com a nossa convicção, não vou dizer ao convencimento de outra pessoa, mas o esclarecimento da outra pessoa. Porque se não tivermos segurança nos argumentos, é óbvio que a pessoa vai ouvir, mas vai ser uma relativa importância. Agora, se tivermos convicção, vamos levar a pessoa, pelo menos, a raciocinar, a ter consideração, a pesquisar, e aí vai ter o seu despertamento. Então, era isso, queridos irmãos, que nós podemos analisar nas obras básicas e depois ver as obras subsidiárias, as obras complementares, num desdobramento. Um desdobramento maravilhoso que nos permite cada vez nos aprofundar. É um estudo inesgotável. E nesse momento que nós estamos passando por momentos difíceis de transição, é mais uma oportunidade de refletirmos que essas moradas físicas também elas estão classificadas nesse capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. As diferentes categorias de mundos habitados. Então, começa pelos mundos primitivos, depois vem os mundos de expiações e prova, que é a nossa categoria ainda, são os espíritos imperfeitos que coabitam, os mundos primitivos são os primários, os ensaios de evolução começam ali, são incipientes. Depois vem o terceiro nível, os mundos de regeneração, ainda o mal predomina, porém, já é um descanso ao sair do mundo de provas e expiações. Aí depois vem os mundos superiores, e depois os celestes e divinos, o mundo dos espíritos puros. Então está a doutrina espírita nesse contexto, atendendo a nossa necessidade, a nossa ansiedade de conhecimento, o desdobramento para que a gente possa realmente caminhar em passos seguros. E é ele, Jesus, o mestre amigo incondicional, nos disse. Ele veio para que nós tivéssemos realmente essa orientação. E ele prometeu, vinde a mim que eu vos aliviarei. Quando ele diz, eu vos aliviarei, ele não prometeu a libertação de ninguém do sofrimento. O sofrimento que nós temos é a nossa cruz. É exatamente o instrumento que nos impulsiona a evolução, a desenvolver as potencialidades da alma. Quem quiser vir após mim, no sentido figurado, pega a sua cruz e siga-me. Então, se ele fala, pega a sua cruz e siga-me, então ele não vai libertar ninguém da cruz que está carregando. Porém, o alívio, o ombro amigo, nós sentimos as energias renovadas. Então, temos força de prosseguir no caminho da evolução, no caminho do progresso. Mas também ele diz, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não vou lá dou como o mundo a dá. Que esta paz que emana do nosso Mestre Jesus e nos envolve nesse instante, permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre. Muita paz.